Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre as minhas leituras de 2023. Eu tô muito feliz em fazer esse vídeo porque esse foi um ano, pra quem acompanha o canal há mais tempo, que eu acabei postando um pouco menos, tive algumas mudanças de rotina na minha vida pessoal e profissional que eu acabei comentando por aqui também. Então teve muita coisa que eu li que eu não comentei por aqui. Eu não sei exatamente quantos livros eu li esse ano, eu vou verificar aqui. Bom, hoje é dia 30 de dezembro e eu li 44 livros. Na verdade, eu acho que eu vou terminar o ano provavelmente com 45, eu tô pensando em começar outro hoje, mas o 45º livro que eu quero terminar, eu vou conversar com vocês sobre ele nesse vídeo mesmo, porque ele já é uma leitura que é favorita, então ele já vai entrar aqui, e se eu ler alguma outra coisa, eu comento no vídeo do final do ano que vem, não tem problema. Mas então, esse ano eu acabei lendo muita coisa que eu não consegui comentar antes com vocês, então eu tô muito animada pra esse vídeo. Eu resolvi estruturar esse vídeo da mesma forma que eu fiz no ano passado, que são as leituras mais marcantes primeiro, as leituras queridas, eu vou explicar quando chegar nelas, as decepções e os desafios literários que eu faço, que são apenas dois, que é os 25 antes dos 25 e o desafio da Rory Gilmore, né? Todos os livros que a Rory leu ao longo de Gilmore Girls. Então, já vamos começar, porque senão eu fico aqui enrolando, explicando o vídeo que vocês nem querem saber. Então, assim, eu tô com uma pilha, vou mostrar pra vocês a pilha enorme de livros pra comentar. Mas a gente vai começar pelos mais marcantes e, obviamente, eu tinha que colocar no final da pilha os mais marcantes. Ai, meu Deus, tô bagunçando tudo aqui. Mas, enfim. O primeiro mais marcante do ano foi uma leitura muito especial. Ela apareceu no canal porque eu fiz um vlog lendo esse livro na praia, que eu fui viajar no começo do ano. Então, além de ser especial porque o livro em si é muito bom, ele também foi especial porque me marcou muito durante essa viagem que eu fiz pra Paraty. É um dos meus vlogs favoritos do ano, se não é o meu vlog favorito do ano, né? Porque foi muito especial mesmo. E rever esse vlog me traz toda a sensação dessa viagem de novo, assim como eu acho que eu sempre vou ligar ela a esse livro, que é a história do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante. Esse é o segundo livro da tetralogia napolitana. E esse livro, gente, é um trabalho, assim, de arte fenomenal. Ele mexeu comigo de um jeito inexplicável. Eu fiz um texto no Instagram falando sobre ele, como esse livro mexeu comigo, a relação dessas duas personagens, como a autora ela consegue criar essas personagens que são tão autênticas, tão reais, que passam por situações e sentimentos tão, assim, próximos da realidade, que é tipo, você pensa que você tá lendo uma biografia, sabe? Quando você tá lendo a tetralogia. Não parece que você tá lendo uma história fictícia. E a Helena Ferrante, ela escreve muito bem, ela escreve com uma simplicidade que, ao mesmo tempo que num primeiro momento não tem nada demais na escrita dela, ela é tão próxima da realidade, ela criou uma história tão verossímil e tão cheia de sentimentos que é fantástico ler o trabalho dela. Eu tô muito animada pra ler o terceiro no ano que vem, eu com certeza vou ler o terceiro no ano que vem. Eu não quero falar muito dos livros aqui pra não dar spoilers, mas esse livro com certeza foi um dos mais marcantes. Eu amo a construção das personagens, eu me apeguei muito a elas, desde o primeiro livro pra esse, e tem toda essa vibe da praia, que as personagens nesse livro principalmente passam muito tempo na praia, e eu tava viajando na época que eu comecei a leitura, então foi muito especial também por isso. Então, História do Novo Sobrenome talvez teria sido meu livro favorito do ano, se eu não tivesse lido outros dois, que foram me marcando mais, mas com certeza foi um dos mais marcantes, e eu precisava começar o vídeo com ele, já que eu comecei o ano com ele, né? Depois eu li um livro que quem tá no canal desde o começo do ano já cansou de me ouvir falando sobre ele, porque eu acabei adicionando ele em um monte de vídeo, porque eu gostei muito, que foi também no único vídeo que eu fiz da Rory Gilmore esse ano, foi o vídeo pra esse livro, que foi Franny Zoe, do Salinger. E foi muito interessante esse livro, porque eu já tinha lido O Apanhador no Campo de Centeio quando eu era bem novinha, e eu não gostei do Apanhador no Campo de Centeio. Então eu fui com esse livro com a expectativa de gostar, me parecia que era algo mais próximo do que eu gosto hoje em dia. Inclusive eu comprei o box com os livros do Salinger, tem 9 histórias, tem o próprio Apanhador no Campo de Centeios, e eu quero começar a ler os livros dele agora com esse olhar mais maduro e nesse momento da minha vida que eu sinto que é o momento pra ler os livros dele. Porque os livros do Salinger, esse livro foi muito importante pra mim porque ele é sobre essas crises pessoais de identidade, de espiritualidade, que é uma coisa que eu acho que, pelo menos eu ando
tô passando nessa fase da vida. Eu acho que muitas pessoas com essa idade, começo dos 20 anos, passa também, porque você começa a experienciar várias outras questões, outras responsabilidades que surgem essas questões internas. E eu acho que os livros do Salinger, eu sinto que existe essa questão de quanto mais você se identifica com os personagens, o que eles estão passando ali, mais você gosta. Esse é um livro que ao longo do ano, várias pessoas, depois que eu fiz o meu vídeo, que foi bem assim em janeiro, eu acho, do começo do ano, muitas pessoas vieram falar, eu li o livro que você indicou, tal. E a grande maioria delas não amou tanto quanto eu. E eu achei isso muito curioso, mas ao mesmo tempo eu acho que faz sentido. Eu acho que por causa dessa questão da identificação é um ponto muito forte. Inclusive a minha irmã, eu dei pra ela um exemplar do livro, ela tá lendo nesse momento e ela falou que não tá gostando tanto quanto eu gostei, por exemplo. Então eu acho que essa é uma questão do Salinger. Esse livro ele vai contar a história de dois irmãos, a Franny e o Zoe. A Franny, primeiro, a gente vê ela passando por uma crise moral, religiosa ali dentro dela, uma crise de identidade mesmo, e o Zoe depois ele vai ter meio que a segunda história, os dois conversando e o Zoe ajudando ela a lidar com essa crise, meio que dá a entender que ele já passou por tudo isso, e é muito legal a relação fraternal aqui que o Salinger constrói e como ele lida com essas discussões entre os irmãos, essas conversas entre eles, parece um grande fluxo, né, a conversa entre os dois, que eu acho que é uma coisa também muito presente no Apanhador. E, enfim, eu gostei muito desse livro, recomendo demais se você ainda não leu, mas eu também entendo quem não gosta tanto, eu acho. Mas ele foi muito marcante no meu ano, com certeza. A próxima leitura marcante também tem vídeo no canal, então eu não vou me alongar tanto sobre ele, mas foi o 3 novelas femininas do Stefan Zweig. Eu tinha falado no vídeo que eu fiz sobre esse livro, Stefan Zweig, o vídeo inteiro. Me ensinaram que é Zweig, mas eu ainda acho que eu tô pronunciando errado. Enfim, o Stefan, vamos ser bem íntimos aqui, ele é um autor austríaco e esse livro 3 novelas femininas são 3 novelas com protagonistas femininas. São novelas muito interessantes que eu comento um pouco mais sobre elas no vídeo, eu falo mais ou menos o que elas têm ali um pouquinho em comum entre elas, mas eu gosto muito como... É sempre muito interessante, né? Quando a gente lê, eu não acho que isso é raro, que eu acho que é uma discussão muito comum na internet de que, assim, como assim? Esse homem escreveu essas mulheres muito próximas da realidade, tudo. Eu não acho que é impossível, gente. A gente tem muitas histórias de personagens de um lado e de outro escrito por pessoas que não necessariamente se identificam com o gênero do personagem que ela tá criando. E, tipo, eu acho que isso não é difícil de acontecer. E nesse livro aqui, o autor, ele descreve essas personagens femininas de uma forma muito incrível. Eu gostei muito dele. Ele são novelas curtas, então eu acho que eu recomendo muito quando você tá querendo ler algo menor. E, enfim, esse é definitivamente um autor que eu quero ler mais nos próximos anos, e eu já tô com um livro dele aí, que eu acho que é a autobiografia O Mundo de Ontem, se eu não me engano, que é um livro mais autobiográfico mesmo sobre ele. Eu acho que vai ser bem legal ler esse livro, depois de já ler um pouquinho das suas histórias e ver como a vida pessoal dele influenciou na escrita, porque eu acho que é uma coisa muito forte que eu comento no vídeo que eu fiz sobre esse livro também. Agora, o outro livro que talvez tenha sido o meu livro favorito do ano, porque eu sinto que foi um livro que, assim, mudou completamente várias questões pessoais sobre mim depois que eu li esse livro. Deu aquela luzinha depois que eu li esse livro e que várias questões eu comecei a querer escrever mais e querer a ler esse tipo de conteúdo com mais frequência, que são os ensaios, mas o livro em si é o Álbum Branco da Joan Didion. A Joan Didion é uma escritora, jornalista americana, ela faleceu faz pouquíssimo tempo e ela é uma escritora de Sacramento, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Ela fala muito sobre esse espaço da onde ela veio, mas o Álbum Branco em específico, ele vai se situar bastante entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70 lá nos Estados Unidos e toda aquela revolução cultural que estava rolando, e a autora, ela
meio que tava em todos os espaços centrais disso tudo, e aí ela vai escrever sobre isso. Mas o que eu gosto muito da Joan Didion, e o que eu acho que muita gente gosta dessa autora por causa disso, é que ela não separa totalmente a vida pessoal dela do que ela escreve, o que é comum entre jornalistas, mas ela não faz isso, ela é extremamente subjetiva no que ela escreve, e isso traz uma autenticidade, uma verdade pro que ela tá falando muito forte, sabe? Eu marquei milhares de coisas, eu já li esse ano, eu tô no 3º livro dela depois que eu li esse aqui, eu também li o Rastejando até Belém, e eu tô lendo, tá até aqui, Vou Te Dizer o Que Eu Penso, e são livros que, assim, eu não vou me alongar muito falando da escritora nesse vídeo, porque não é um vídeo sobre a Joan Didion, mas eu vou fazer um vídeo futuramente sobre a autora, com mais, assim, uma pesquisa mais aprofundada também sobre ela, porque eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo com um pouquinho mais, assim, de contexto mesmo, pra comentar por que eu gosto tanto dela. Mas enfim, foi uma autora muito importante pra mim esse ano, me deu muita vontade mais de escrever, e isso foi muito importante pra mim ao longo do ano. Eu peguei cadernos só pra dedicar à escrita, assim, escrita pessoal mesmo, de pensamentos, situações próprias, e eu acho que isso foi incrível, porque eu nunca fui muito essa pessoa tão forte da escrita. As pessoas, aquela coisa, você gosta de ler, as pessoas sempre perguntam, você quer escrever um livro? Eu ainda não sei se eu quero, mas eu sempre falava assim, eu não sou tão assim da escrita, mas por causa da Joan Didion, eu comecei a sentir essa vontade de querer escrever próximo, talvez, do que ela faz. E, enfim, muito, muito bom, recomendo muito o Álbum Branco. Com certeza, assim, se você for começar a ler a autora, começa com esse daqui. Não começa com Rastejando até Belém, porque eu acho que você já tem que conhecer ela um pouquinho mais. Bom, gente, o próximo livro é um dos livros que fazem eu ficar feliz em gravar esse tipo de vídeo de fim de ano, porque eu tenho quase certeza que foi um livro que eu li num fim de semana, assim, qualquer, que eu acabei nem falando aqui no canal sobre ele, que é A Segunda Morte, do Roberto Tadei. É um livro nacional, e esse livro aqui, gente, também fenomenal. Eu acho que eu tinha feito um post no Instagram, mas eu não lembro se ainda tá por lá. Mas esse livro, pra quem não conhece, porque eu acho que ele foi pouquíssimo falado e merecia muito mais reconhecimento, eu recebi da Companhia das Letras esse ano, ele vai contar a história de um senhor que dá a entender que ele tá com uma doença terminal, a gente não tem muita certeza, nunca é muito bem esclarecido isso ao longo da história. Ele tá com essa doença e ele decide largar tudo. Logo no começo do livro, o livro começa com ele viajando pra praia, porque ele tá indo pra essa praia que também dá a entender ao longo da história que tem uma relação com a família dele, com a infância dele, essa praia, com a vida dele ao longo do tempo, até chegar nesse momento, porque ele é realmente um senhor bem mais velho ao longo da história. E aí ele vai pra essa praia, nessa vila, meio que passar os últimos dias dele, assim, a gente não sabe se realmente vai ser os últimos dias dele, mas essa é a intenção dele, assim, porque, enfim, ele já tá achando que é realmente o fim, e aí ele vai, o livro inteiro é ele nesse ambiente, como ele não quer se associar de certa forma com as pessoas ali, ele só quer refletir, eu acho, sobre a vida, o que ele fez, arrependimentos e afins, mas ele acaba se relacionando, sim, com as pessoas que moram nessa vila, dessa praia, principalmente a dona da pousada que ele tá ficando, e é muito, muito interessante, é muito bonito, é um livro muito sensível e tem esse tema forte da morte e do luto é muito presente aqui, então eu acho que vale o alerta, caso alguém tenha certa dificuldade de lidar com essas temáticas, mas eu acho que vale muito a pena ler, e eu gosto muito do comecinho desse livro, né, que é quando ele tá indo pra praia e, tipo, tem um primeiro parágrafo, ele é eu acho que, eu não sei se vale a pena ler, mas eu vou ler um pouquinho, só pra vocês verem, porque eu acho muito bonito. Eu li o primeiro parágrafo desse livro e eu quis ler ele inteiro, e eu li num fim de semana, que fala o seguinte: ele vê a mata escura da serra acender no retrovisor, rajada pelo vermelho das luzes quando pisa no freio. E outra vez o mundo atrás de si desapareceu no breu. A janela aberta para a umidade da madrugada. A pista coberta de sereno. O balanço do carro agita as samambaias da encosta. Ele escuta as defensas do acostamento rebaterem o ruído dos pneus em intervalos ritmados que revelam a hesitação da descida, ora como fuga sinuosa, ora como predição paciente de possibilidade de um futuro. Um coágulo solto é como ele sente que se desloca, onde os caminhos se estreitarão bastante até fazê-lo parar.
Sério, eu acho esse um dos melhores parágrafos que eu li esse ano e na vida, e esse livro vale muito a pena ler, e eu com certeza indico, assim. Bom, gente, o próximo livro que eu vou comentar com vocês, na verdade, é um quadrinho que eu li esse ano, que é o Fun Home, uma tragicomédia em família, da Alison Bechdel. Esse é um quadrinho que, assim, eu vou falar o básico da história, porque é um quadrinho autobiográfico, então a única coisa que você precisa saber antes de ler ele, eu acho, é que é um livro sobre a vida dessa autora, desde a infância até mais ou menos a parte que ela vai pra faculdade, adentra um pouquinho na vida adulta dela também, mas o grande foco é nas relações familiares dela, em especial a relação dela com o pai dela. E é um livro muito sensível, é uma tragicomédia, então apesar de ter partes muito engraçadas, é um livro muito triste também, principalmente porque a relação da personagem com o pai era muito complexa. Essa questão do fun home é muito divertido de você descobrir o porquê desse nome quando você tá lendo o quadrinho. E esse foi um quadrinho que me despertou o gosto pela autobiografia em quadrinhos. Esse ano eu já comprei Retalhos também, que é um que eu sempre quis ler, e eu consegui aquela promoção doida da Americanas de novo por R$6, chegou esses dias, então eu tô ansiosa pra ler mais livros do gênero. Se vocês tiverem recomendações, eu com certeza estarei aceitando, porque eu gostei muito, é lindo visualmente esse quadrinho. Deixa eu ver se eu encontro alguma página com alguma coisa que eu tenha particularmente gostado mais, mas é realmente muito sensível e muito interessante também o contexto cultural que a personagem tá passando ali, que ela cresceu numa região bem interiorana, né, onde ela morava. Eu acho que é no meio oeste também, eu falo também porque eu tava pensando na John Didion, que é dessa região também. E, enfim, é realmente muito bonito, eu não sei se vai dar pra ver aí. É muito simples também o tipo de ilustração, mas eu acho que é perfeito pra esse tipo de história. O próximo livro que eu tenho pra comentar com vocês é o Stoner, do John Williams. Eu já fiz vídeo no canal, então eu não vou me alongar também sobre ele, mas o Stoner vai contar sobre esse professor universitário, e a gente vai acompanhar desde o momento que ele vai pra universidade até meio que o fim da vida dele, e é uma história muito simples sobre a vida desse homem, e é nessa simplicidade que tá a essência do livro. Eu falei bastante sobre isso no vídeo que eu fiz sobre ele. Ele finalmente foi relançado, né, no Brasil, porque ele tava fora, assim, das livrarias há um bom tempo, e ele foi relançado agora no fim do ano. Então eu li em inglês, mas agora já tem disponível em português, então talvez seja um pouco mais fácil de conseguir ler ele. E, enfim, é um livro muito bom, bem dark academia, assim, e bem reflexivo, filosófico, eu diria, mas que vale muito a pena. E sempre que eu paro pra pensar sobre ele, eu tenho um carinho muito forte pela história. Então foi uma das leituras mais marcantes do meu ano, com certeza. Agora, pra aliviar um pouquinho, ficar um pouquinho mais leve, outro livro querido, que na verdade dessa vez não entrou nas leituras queridas, porque ano passado essa autora tava na lista e eu coloquei ela nas leituras queridas. Esse ano eu tive que colocar nas mais marcantes, porque não adianta, gente. Ali Hazelwood escreve romance como ninguém hoje em dia, na minha opinião. Eu acho que os romances dela são perfeitos pra mim. Eu não acho que eles são, assim, nada demais, de certa forma, dentro do gênero. E eu leio muito romance. Eu até tava comentando que esse ano, próximo ano agora, eu provavelmente vou ler menos, porque eu sinto que é um gênero que, infelizmente, saturou muito pra mim. Eu não vejo coisas muito originais mais. Tentei recentemente ler um que eu comprei que chama The 7-Year Sleep, que ele foi lançado esse ano e estava concorrendo ao Goodreads Choice Award de melhor romance, mas eu não gostei, achei que foi a mesma coisa de sempre. Então é um tipo de gênero que, por causa daquela coisa dos tropos literários, parece que as histórias se repetem muito. Mas a Ali Hazelwood, apesar das histórias dela, assim, eu tô falando isso, mas a Ali Hazelwood só repete história. É sempre a mesma coisa de duas pessoas que trabalham na área de exatas, astronomia, física, nesse caso, se apaixonando, mas é o tipo de história que funciona pra mim. E esse livro, eu também gravei vlog, então não vou me alongar, mas ele foi muito especial pra mim, principalmente por causa da protagonista feminina dele. Eu me identifiquei muito com ela, e foi uma personagem que dá até uma vontadezinha de chorar quando eu penso, porque ela é uma personagem que realmente eu acho, e eu falo isso no vlog que eu fiz sobre ele, que é muito próxima de mim, como eu acho que eu me relaciono com as pessoas. Eu acho que é muito próxima da Elsie, que é a personagem protagonista nesse livro, e o livro é um livro de romance entre esses dois personagens da capinha aqui, muito fofo. Eu não vou me alongar muito, falar sobre sinopse, mas eu vou falar que eu recomendo qualquer coisa da Ali Hazelwood, tirando as novelinhas dela, que eu não lembro o nome delas, são 3, mas elas são bem ruinzinhas, mas os livros em si dela, que é o The Love Hypothesis, Love on the Brain e o Love Theory,
Theoretically, eu acho muito difícil falar esse nome, são muito bons, não vejo a hora de ler outras coisas da autora, então eu precisava falar também, tem um romancezinho, pelo menos um tinha que entrar aqui. Esse ano eu já li bem menos romance do que eu lia normalmente, li nos anos passados, mas eu acho que vai diminuir ainda mais no próximo ano. Enfim, mas eu gostei muito desse. E pra terminar as leituras marcantes, que esse vídeo já vai ficar enorme, eu vou falar da Casa na Rua Mango, que foi o protagonista do último vlog desse canal. Eu gostei muito desse livro, esse livro é muito um livro sobre essa questão do lar, de como a gente se relaciona com o ambiente que a gente é criado, e tem essa autora que é latino-americana e ela vai falar um pouco da experiência dela crescendo como uma pessoa latino-americana nos Estados Unidos. E é um livro muito bom, é um livro muito diferente. Ele é bem, assim, gente, dá pra ler esse livro muito rápido. Cada capítulo tem, tipo, 2 páginas e é muito bonito, é muito poético também, divertido de ler, mas ao mesmo tempo muito profundo. Então eu acho que ele também merecia muito mais reconhecimento. Ele tem aquele trechinho que eu li no último vlog, não vou ler aqui de novo, mas ele tem um trecho que chama Uma Casa Toda Minha, que é um dos meus trechos favoritos da literatura, e eu gostei muito dele. Bom, gente, agora eu vou passar rapidamente pelas minhas leituras queridas do ano. São leituras que eu gostei muito, mas eu ainda acho que não foram marcantes o suficiente pra virar, tipo... Foram favoritas algumas dessas, mas ainda não foram aquele livro, sabe? Todos os livros anteriores foram aqueles livros. Esses daqui foram leituras que eu gostei de fazer, mas eu acho que faltou alguma coisinha. O primeiro foi O Retorno do Rei. Ele foi um livro muito especial, porque eu terminei de ler a trilogia do Senhor dos Anéis com ele. Foi um livro que eu demorei um pouquinho mais pra ler, ele me acompanhou por um tempo maior, desde do ano passado entrando pra esse ano, e infelizmente, assim, eu acho que eu perdi totalmente o timing pra fazer o vídeo sobre ele. Então aqui no canal tem vídeo sobre o primeiro e o segundo livro, mas eu acho que eu não vou fazer sobre ele. Talvez um dia eu ainda faça sobre a minha experiência com a trilogia do Senhor dos Anéis. Virou, assim... Virou talvez a minha história favorita de fantasia da vida, junto com o Hobbit. O Hobbit é o meu livro de fantasia favorito, mas eu acho que todo esse combo da Terra-média é muito especial pra mim. É aquela coisa de se sentir muito abraçada e salva dentro desses espaços literários e fictícios, e tanto do cinema também, gosto muito dos filmes. Então foi uma leitura muito querida, ler O Retorno do Rei. Foi, assim, fantástico. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meias ou 5. É realmente uma conclusão pra... toda essa saga dos personagens, essa saga épica, né? Muito fenomenal. O Tolkien era, assim, tinha um poder de escrita e de criação e de storytelling, né? De contação de história fantástico. Então foi uma leitura querida, com certeza. Esse ano eu também li esse livro bem curtinho, que eu fiz um vídeo no canal que eu gosto muito do vídeo que eu fiz sobre ele, que é o Como Organizar uma Biblioteca, que é o autor falando um pouco sobre essa questão dele com os livros e das pessoas no geral com os livros. Ele não ensina como organizar uma biblioteca, é mais realmente alguns ensaios falando dessa relação das pessoas com a literatura. E é um livro muito curtinho, fofinho, que eu acho que eu vou reler em alguns outros momentos, e que foi uma leitura muito especial, me deu muita vontade de ler outros livros falando das relações das pessoas com a literatura, livros de não ficção mesmo, e foi o Recebido da Companhia das Letras, que eu gostei muito de ter lido também esse ano. Outra leitura querida que eu gostei de fazer, que é a leitura que eu ainda estou fazendo, é o Beasts of Burden, Rituais Animais. Eu tô na última história, vou terminar provavelmente daqui a pouco, e esse daqui é um quadrinho, gente, muito fofo, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu comprei na feira do livro da USP e foi a minha melhor compra, como eu acho, de lá. Eu gostei muito dele. Ele é um quadrinho que me lembra Sandman, inclusive a Jill Thompson, que é a ilustradora, ela já trabalhou ilustrando Sandman, e ele vai contar a história desse grupo de animais, que principalmente cachorros, mas aí aparecem alguns outros animais, principalmente tem um gatinho, né, que chama Orphan, e esse grupo de animais, eles vivem em Burden Hill, que é essa cidadezinha bem pacata, que parece pacata, na verdade, no início, mas coisas sobrenaturais acontecem ali o tempo todo. E é muito divertido, os personagens são muito carismáticos, eu já sou apegada com todos eles. Ao mesmo tempo, é bem macabro, tem umas coisas aqui
que acontecem que eu fico meio boquiaberta, que eu não espero, por causa que é tão fofinho, tem os animais, os cachorrinhos, eles estão tendo um momento fofinho, daqui a pouco eles matam alguém, é uma coisa meio assim. E é muito legal, é muito Neil Gaiman, então, tipo, é óbvio que eu ia gostar. E eu recomendo muito. Eu paguei super barato na Feira do Livro, foi R$28. Eu acho que tá bem carinho agora, tá uns R$60, mas eu ficaria de olho sem entrar em promoção, porque realmente vale a pena. Eu sinto que ele é bem grandinho, tipo, eu não consigo ler ele tão rápido, são histórias meio antológicas, cada história tem um começo, meio e fim, apesar delas terem uma ligação. Então é bem gostosinho de ler assim, sabe, tipo, ler uma história hoje, ler outra amanhã, ler outra daqui 3 dias. É bem gostoso de fazer uma leitura assim, eu gosto de ler antes de dormir ou no começo do dia, que eu sinto que esses momentos ficam mais especiais. E então foi muito querida esse ano. Talvez, assim, se eu já tivesse terminado, eu teria colocado ela em leituras mais marcantes, mas como eu ainda não terminei, vai ficar em queridas. Outro livro muito marcante desse ano foi um livro dos Dias, da Patti Smith, que é um livro que, assim, eu particularmente gostei muito. Entendo que eu acho que talvez você tenha que gostar um pouco da Patti Smith pra gostar desse livro, porque ele é tipo como se fosse você tá olhando o Instagram da autora, e é literalmente isso. Ela fez... cada página do livro faz referência a um dia do ano, e são fotos do Instagram dela, eu acho, tenho quase certeza que são todas fotos que ela já postou no Instagram, com a legenda. E é isso o livro. Só que a Patti Smith, ela tem essa coisa que, tipo, pelo menos nesse livro, eu gosto muito das músicas dela, né? Eu ainda não li Só Garotos, que é uma meta pro ano que vem. Você sente que ela tem essa questão de ver a beleza no ordinário, no cotidiano, e isso transparece muito nesse livro. E então eu gostei bastante, teve várias marcações. É o tipo de livro, assim, que eu li de uma vez, mas como cada página é um dia do ano, eu acho que vale muito a pena tentar fazer aquela leitura de todo dia ler uma dessas páginas. Eu acho que eu não conseguiria, por isso que eu li de uma vez, mas eu marquei as páginas que eu quero retornar em outros momentos, que tem citações bem bonitas, fotos bem bonitas. Me deu muito mais vontade de tirar essas fotos não tão performadas assim, sabe, pro Instagram, que a gente acaba tirando, mas tirar umas fotos mais sobre coisas cotidianas mesmo que acontecem. E, enfim, muito, muito bonitinho. Até abri aqui, ó, 4 de maio. Sou grata por coisas aparentemente pequenas, como os meus óculos, sem os quais eu não poderia ler. Então é uma coisa bem simples, mas é bem gostosinho de ler. Então foi uma leitura bem querida esse ano. Outra leitura querida eu esqueci de pegar. Voltei, eu tinha esquecido de pegar, mas uma outra leitura querida é da minha outra autora de romance favorita, que é a Mariana Zapata. A Mariana Zapata é muito 8 ou 80, tem livro dela que eu odeio, que eu nem consegui terminar, como um outro que eu comprei esse ano, que eu acho que chama The Best Thing. Achei aquele livro extremamente chato, li pela metade, já coloquei pra vender, mas ela também tem livros que viram favoritos. Esse daqui, Dear Aaron, foi um deles. Metade desse livro, gente, se não mais da metade, tipo, eu não sei, tipo, até pra cá do livro é só troca de e-mails, cartas entre os personagens. E o resto depois é quando eles se encontram finalmente. E o livro é basicamente sobre essa personagem que começa a trocar cartas e mensagens com um soldado que tá na guerra, assim, e ela vai se aproximando dele e eles vão se aproximando através dessas conversas. E é incrível, sabe? Tipo, eu gostei muito, eu me senti muito absorvida pela história, submersa ali na relação dos dois personagens. Eu gosto muito como a Mariana Zapata constrói as suas personagens femininas, especialmente as relações com os familiares dessas personagens femininas, que foi uma coisa que eu gostei muito nesse livro. Igual eu falei, Mariana Zapata e Ellie Hazelwood são as únicas autoras de romance que eu acho que eu vou continuar lendo pelos próximos anos, a não ser que surja alguma outra que eu goste muito, mas elas são as que escrevem de um jeito que pra mim funciona muito bem. Eu acho que romance é um gênero que tem que funcionar pra você, alguma coisinha ali, tem que ter um diferencialzinho pra você, e pra mim elas têm isso. Então esse foi uma leitura muito querida também. Agora eu vou falar rapidinho sobre as decepções do ano, não vou me aprofundar, alguns tem vídeo aqui no canal, então enfim. Primeiro foi A Pediatra. Esse livro é uma decepção porque eu achei que eu ia gostar muito, com base no que as pessoas costumavam comentar sobre ele. É um livro muito comentado por pessoas que eu tenho um gosto literário parecido, mas eu não gostei. Eu fiz um vídeo sobre ele, eu acho que foi um vídeo de rotina e eu tava lendo ele no dia. Vou deixar nos cards, eu comento um pouquinho melhor, mas eu nem lembro tanto da história porque realmente não foi uma leitura que me agradou muito.
É uma pena porque é um livro nacional e às vezes eu quero gostar mais, né? Quando tipo, tem essa dorzinha. Inclusive o próximo livro também é um livro nacional, que foi triste, não é ao certo a palavra, foi um recebido da Companhia das Letras também, que era o recebido que eu mais queria receber nesse ano. Eu tava extremamente ansiosa pra ler esse livro porque eu amei essa capa, a história de ser, a premissa do livro de ser o personagem meio que construindo toda a narrativa a partir de uma caixa que ele encontra com coisas da mãe dele, é muito bonita e é algo que era, na teoria, pra me agradar muito, mas eu não gosto como a história foi feita. Eu falei também num vídeo já sobre ele, que foi o vídeo, eu acho, de 50%, que eu comentei as leituras no meio do ano, que... Enfim, tipo, eu achei um pouquinho exploratório demais, tendo em vista que eu acho que a mãe do personagem ainda tá viva. Enfim, eu tive problemas com esse livro, não gostei realmente. Outro livro que eu não gostei, assim, foi médio. Eu coloquei como decepção, mas assim, não foi horrível, mas foi médio, então teve uma decepçãozinha um pouquinho, que foi Meu Nome era Eileen, da Ottessa Moshfegh. Espero que eu tenha pronunciado o nome dela certo. E se você tá no canal há pelo menos uns 3 anos, você sabe que eu não gosto, ou foi no ano passado que eu li o outro livro dela, mas enfim, eu realmente odeio, eu diria, e eu odeio poucas coisas, mas eu acho que eu odeio o livro dela, Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Eu acho aquele livro péssimo, e eu falei, não, eu quero dar outra chance pra ela, porque apesar de Meu Ano de Descanso e Relaxamento ser um livro que eu acho muito ruim, ainda tinha uma coisinha ali na autora que eu achava que eu ia gostar. E aí eu li O Meu Nome era Eileen. Eu ainda quero ver o filme, que foi inspirado nesse livro, mas esse livro aqui, ele não é de todo ruim, mas ele é muito formulaico e, tipo, eu acho que tem uma história que a autora, ela escreveu esse livro meio, com essa fórmula com essa fórmula, assim, pra vender e etc. Eu não sei o quanto isso é verdade. Eu tô, inclusive, procurando que eu escrevi sobre ele. Eu escrevi um trechinho sobre ele que eu tava pensando em fazer vídeo. Então eu vou até comentar o que eu tinha escrito quando eu li o livro, porque, pelo menos pra dar um pouquinho de contexto do porquê ele foi uma decepção. Então eu tinha escrevido assim: apesar de ter gostado um pouco mais do que Meu Ano de Descanso e Relaxamento, tenho problemas com essa estética da podridão humana comum às obras da autora. E de muitas outras que fizeram sucesso nos últimos anos, tem toda aquela questão da raiva feminina e etc. E eu tenho questões com principalmente esse tipo de nome para essas literaturas. Enfim, e aí eu coloquei, entendo da onde elas vêm, e eu acho interessante essas temáticas, né, principalmente quando é voltada pro feminino, que era menos comum até um tempo atrás tudo isso ser explorado em relação às personagens femininas, porém me parece que numa ânsia pela identificação do leitor, esses momentos ficam sempre numa linha tênue entre choque, caricatura e só ocasionalmente autenticidade. Então eu acho que o que falta pra mim nesse tipo de livro é uma verdade que, por exemplo, a Alison Bechdel consegue trazer muito mais no livro dela, o Salinger consegue trazer muito mais em Fran e Zoe, a Joan Didion no Álbum Branco. Eu acho que falta nessas autoras essa verdade. Parece que realmente está sendo produzido uma historinha pra identificar com as pessoas, pra gerar um choque, tipo Uma Vida Pequena. Então assim... parece que é uma escrita já voltada pro público. Falta uma coisa interior que me incomoda um pouco nesses livros. Então eu acho que eu tenho isso. Eu falei que outra coisa que me incomoda é que ela usa de um artifício que induz a ansiedade pra manter o interesse. Aí logo no começo a gente sabe que a Eileen fugiu de casa e a gente tá acompanhando a semana anterior a esse acontecimento. Eu fiquei curiosa pra ver qual seria o estopim pra essa fuga, mas o livro se arrasta por uma rotina sem graça, exaustiva e repetitiva. É uma estrutura parecida com a História Secreta, por exemplo, mas que carece da maestria narrativa da Dona Tartt. Olha, eu meio que arrasei um pouquinho ela, coitada. É quase um livro que você espera de um projeto para uma aula de escrita criativa, com um bom começo e final, mas sem um meio decente. Não é de todo ruim, tem momentos sensíveis e uma boa construção de uma personagem acometida por traumas familiares, apesar de tão egocêntrica que todos ao seu redor parecem sombras de um ser incompleto. Infelizmente se encaixa naqueles casos em que eu poderia ter gostado um pouco mais se o livro fosse mais curto, por exemplo. Então foi isso que eu tinha escrito sobre Eileen, acho que resume bem os meus sentimentos com esse livro e foi uma decepção. Então, enfim, não gostei realmente, mas...
É. Gente, rapidinho sobre os desafios literários, porque eu acho que esse vídeo já tá bem grande. Dos livros que eu quero ler do meu vídeo, que tá aqui no canal ainda, dos 25, antes do 25, eu li esse ano Kindred, da Octavia Butler. Gostei muito desse livro, é ficção científica e é sobre viagem no tempo, tem essa questão do protagonismo negro, que é muito importante dentro da história, principalmente, e é de uma autora negra que tem, tipo, ela discute sobre essas questões nos livros dela, pelo que eu entendi, e é muito bom, recomendo muito se você gosta de ficção científica. Fico muita vontade de ler outros livros de ficção científica escritos por mulheres depois que eu li esse aqui, e outros livros da autora, então fiquei feliz, foi um bom acerto na minha lista dos 25 antes dos 25. Da Rory Gilmore, eu só li esse ano o Franny and Zoe, que eu falei pra vocês, tem vlog no canal, lendo como Jazz, que na verdade esse livro é citado por uma conversa entre o Jazz e a Rory. Então eu li esse, e eu li também da Rory O Retorno do Rei, porque ao longo de Gilmore Girls o Senhor dos Anéis é citado algumas vezes, e o Retorno do Rei tá ali entre eles, né? Então foi isso, gente. Eu ia fazer umas reflexões sobre as leituras que eu quero fazer ano que vem, mas eu acho que esse vídeo já tá um pouquinho grande demais, então o que eu quero ler ano que vem mais é mais ensaios, eu quero ler mais clássicos, eu quero ler mais livros de não ficção, eu quero ler algumas fantasias e ficções científicas escritas por mulheres, e eu acho que é isso. Ao longo do ano eu vou descobrindo o que eu quero ler. Eu com certeza vou continuar produzindo vídeo no canal, mesmo que numa frequência um pouquinho menor. Espero que vocês tenham gostado e contem pra mim como foi o ano de 2023 pra vocês em leituras. Eu vou adorar saber, adoro sempre ver as dicas de vocês. E é isso, até mais!